Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live para a glória de Deus. Mais um devocional. Acabei de vir do culto de oração. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos estar falando aqui que Deus conhece nossas necessidades. Vamos estar lendo Mateus 6, 25, 34. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo Leonardo, Arthur, Ana Maria, seja bem-vindo Isa, bem-vinda Isa, Dorinha, Francineide, e já fiz um papel que o meu nome era Francineide, Michele, Silvia, Aline, fiquem aí. Deus tem uma palavra poderosa pra gente nesta noite. Deus conhece nossas necessidades. Você tem alguma necessidade? Eu tenho, né? E o Senhor conhece todas elas e no seu devido tempo, porque há tempo para todas as coisas, Ele há de ceder essas questões que nós necessitamos para a nossa vida, para que a gente possa ser suprido, né? Mas nem tudo que a gente quer, a gente pode receber na hora que a gente quer, porque às vezes a gente não vai saber administrar, não é verdade? Então, a gente vai ler aqui, ó, Mateus 6, 25, 34, é um texto muitíssimo conhecido, né? Que diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E vai falar, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vamos vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sogrinha, eu tô gravando, vai sair aqui o som. Sogrinha, eu tô gravando, o som vai sair aqui. Então, gente, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou ler o texto aqui do devocional, do livrinho que nós fazemos, e depois eu vou comentar aqui aquilo que o Senhor está falando no meu coração. Leandro, motorista de aplicativo, tomou rapidamente seu café à beira da estrada. A circulação de passageiros voltou à cidade após o fim dos bloqueios do Covid-19. O jogo de hoje significa mais passageiros, pensou. Recuperarei a renda perdida e posso parar de me preocupar. Prestes a voltar a dirigir, ele avistou Ronaldo num banco. O gari parecia preocupado, precisando conversar. Mas cada minuto conta, ponderou. Quanto mais passageiros, mais renda. Não posso demorar. Porém, Leandro sentiu que Deus desejava que ele falasse com Ronaldo. Então, ele o fez. Jesus sabia como era difícil não se preocupar. Mateus 6, 25, 27. Portanto, nos afirma que o nosso Pai Celestial sabe exatamente o que precisamos. Ele nos lembra
de não nos sentirmos ansiosos, mas confiarmos nele e fazermos a vontade, sua vontade. Ao aceitar e obedecer seus propósitos, confiamos que o nosso Pai, que veste com tamanha beleza as flores silvestres, que amanhã são lançadas ao fogo, proverá por nós de acordo com sua vontade, assim como provê para toda a criação. Por fim, devido à conversa deles, o Gari orou e tornou-se cristão. Leandro compartilhou. E Deus ainda proveu-me com passageiro suficiente naquele dia. Lembrou-me de que as minhas necessidades eram suas preocupações e que eu deveria simplesmente segui-lo. Eu costumo falar que Deus é o maior interessado no meu e no seu sucesso, em todas as áreas, porque Ele é o nosso Pai, foi Ele que nos criou, né? Mas às vezes a gente fica mesmo, se deixa consumir pela preocupação. E a gente não deve andar ansioso, porque Deus cuida de todas as coisas. Eu me recordei aqui agora que em dezembro, na verdade em janeiro, assim, meados de janeiro, eu estava preocupada porque eu tinha tirado um dinheiro de um investimento, uma parte, para suprir uma necessidade do carro aqui que precisava consertar. Só que eu tinha tirado esse dinheiro com outro fim para pagar uma conta que vencia dia 8 de fevereiro. E foi necessário mexer no carro. E aí eu falei, e agora, Jesus? Né? E eu aqui, chorosa, às vezes a gente fica preocupado, mas a gente vai conversando com Deus. E você acredita que quando foi dia 25 de janeiro, fui eu assistir aqui mesmo uma profeta aí falando dessa questão do Banco Master, que era para a gente vigiar, que ela já tinha profetizado sobre, antes de acontecer essa questão do Banco Master, sobre esses bancos digitais e tal, não sei o quê. Aí eu acordei na segunda, isso foi no domingo, na segunda-feira eu acordei e comecei a querer, fui ver todas as minhas contas, todas, fui olhar uma por uma. Você acredita que quando eu cheguei na minha conta tinha um dinheiro lá? Uma boa quantia? E aí eu fiquei apavorada, né? Eu falei, meu Deus do céu, como que esse dinheiro foi parar aí? Só que o dinheiro tava lá desde o dia 30 de janeiro. Não, 30 de dezembro. Eu virei o ano com esse dinheiro lá e só fui descobrir dia 25 de janeiro. O dinheiro já estava lá. Foi aquele negócio que eu não sabia, né? Eu não assisto televisão, que liberaram o FGTS para aquelas pessoas que foram demitidas sem justa causa de 2020 até 2025. E eu fui, né? Em 2 empresas. Então, assim, Deus me abençoou. Quando meu dinheiro da rescisão estava acabando, quando eu já não tinha mais seguro-desemprego, quando já estava mexendo em investimento que não era para mexer, Deus me abençoou e eu nem sabia. Aí eu fiquei rindo, sabe? Imaginando que no momento que eu sentei ali na varanda, que eu estava preocupada, chorando, falando com Deus, que Deus devia falar, minha filha, eu não sei mais o que eu faço com você, eu já botei o dinheiro na sua conta desde o dia 30 de dezembro e você não olha a bendita conta. E fica chorando aí à toa, preocupada à toa, sendo que eu já provi. Olha só. E às vezes acontece isso com a gente, né? Nós já vivemos, eu e meu esposo, né, meu filho mais velho, muitos milagres, momentos, né, que a gente não tinha os alimentos, momentos em que nós orávamos de joelho pedindo, clamando a Deus pelo Nescau e pelo leite do Ezequiel. E quando a gente menos esperava, uma buzina lá na porta de casa e era o pastor chegando lá exatamente sem saber, com caixa de leite, Nescau, chamito e muito mais pro menino. Já teve também uma situação que Deus falava comigo, profetiza no Vale de Ossos Secos, profetiza. Não tinha nada na despensa lá em casa, exatamente assim, praticamente nada.
né? E eu comecei a orar na despensa, a geladeira vazia. E eu comecei a orar, profetizar. Minha sogra chegou lá de surpresa 3 dias depois. Foi no mercado com a gente. Eu lembro exatamente, fez uma compra na época de R$700. Era a compra, era 2 carrinhos cheios. Exatamente 3 dias depois, nós tínhamos a despensa e a geladeira cheia, gente. Deus faz ainda, o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. É o Deus que faz maravilhas. Nós aqui na nossa casa, a gente já tem vivenciado muitas maravilhas de Deus, fora curas, né? Que eu vivenciei antes de ser cristã evangélica, que eu sempre busquei ter intimidade com Deus. Já fui curada de um cisto no seio, já fui curada de cistos que eu tive ainda solteira. Eu tive um cisto enorme aqui, outro aqui, outro aqui. Era cisto sebáceo, inflamado, estava marcado cirurgia. Eu comecei a ungir, já era evangélica nessa época, novinha, né, na fé, mas eu ungia com óleo ungido e cria que não ia precisar cortar meu rosto. Desapareceu, não tenho nada, nem um resquício, nada. Porque o cisto sebáceo, ele pode desinflamar, mas ele fica ali. E ele pode inflamar a qualquer momento. Eu não tenho um carocinho, nada. O daqui tava enorme, dava para pegar assim, ó, já tava desse tamanho aqui, ó. Então, Deus faz. E o que Deus está falando conosco aqui nesta noite? Seu coração está muito ansioso? As pessoas, nós temos sofrido de ansiedade. Eu tive crise de ansiedade pós-pandemia. Meu coração acelerava, me dá um suador e às vezes eu sinto essas palpitações, mas eu tento controlar com respiração, orando, meditando em Deus, sabe? Porque a gente não tem que estar ansioso com nada, não. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. No final, não sei se já aconteceu contigo, no finalzinho do segundo tempo é o que o Senhor age. E é sempre assim, o Senhor lá, a gente só dá o tempo de ficar ansioso e nervoso e chorar. Aí daqui a pouco tudo se resolve e a gente dá aquele alívio. E não podia ter sido diferente? Para que se angustiar? Para quê? Como você pode entregar suas preocupações a Deus? Como? Conhecendo as Escrituras, que quando a gente conhece o Pai mais intimamente, né, que é a palavra de Deus, Jesus é o verbo é a palavra. Então, nós precisamos o quê? Conhecer o Senhor mais intimamente, porque a gente vai confiar plenamente de que Ele está cuidando de tudo. Até quando a gente passa por tribulação, o Senhor está contribuindo, porque a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então, espera no Senhor, confia nele, Ele vai fazer. Ele vai fazer. É o que eu falei no início da live. O Senhor é o maior interessado no meu e no seu sucesso. Creia nisso piamente. Eu creio nisso. Mesmo que a gente passe por dores, por lutas, e às vezes a gente acha que fez escolhas erradas, a gente acha que tomou caminhos que podia ser muito melhor do que a gente está vivendo, mesmo que a gente pense dessa forma. Se tudo tem acontecido do jeito que aconteceu, foi porque o Senhor permitiu, mesmo a gente fazendo escolhas. O Senhor permitiu, porque Ele poderia impedir. Ele é soberano, né? Então, Ele pode impedir, sim. Ele tem o poder de impedir. Mas Jó passou pelo que passou e ele nem sabia da conversinha que Deus tinha tido com Satanás. E ele, foi firme e forte ali, mesmo com os amigos dele massacrando ele, a esposa mandando ele blasfemar contra Deus e morrer, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Ele permaneceu firme. E o que aconteceu no final? Deus restituiu a ele quando ele orou pelos seus amigos. Então, a gente tem que orar um pelos outros. Deus conhece as nossas necessidades, confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades, seja elas físicas, emocionais ou espirituais,
que a gente possa ter essa força, que a gente possa buscar mais no Senhor, que nesta noite nós possamos entender que a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas, não está falando algumas, está falando todas as demais coisas, né? Então, quando diz todas, o Senhor sabe se você precisa de um companheiro ou uma companheira, o Senhor sabe se você precisa se libertar de vícios, seja eles de drogas, ou seja eles de pornografia, seja eles de jogos de azar, seja eles quais foram. O Senhor sabe que você precisa se libertar, o Senhor sonda o seu coração e conhece o seu desejo de buscar, de servir, de melhorar. Então, esta noite o Senhor pergunta: seu coração está muito ansioso? Está? Coloca essa ansiedade diante de Deus. Eu costumo falar que depressão é excesso de passado. As pessoas ficam pensando das coisas que passaram, sendo que isso não tem como mudar, o nome já é passado, já passou, não tem como mudar. O que passou, passou, não muda. E ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. E o presente é um presente de Deus. Viva o seu presente, aceita esse presente que Deus te dá do hoje. Viva a cada dia, por isso que fala, a cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal. Viva seus dias intensamente. Claro que a gente vai galgar coisas que a gente planta hoje para colher amanhã no nosso futuro. Mas quem sabe o dia de amanhã é o Senhor. Faça isso. Busque crescer profissionalmente, crescer em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente. Busque crescer sim, mas entenda que você não deve estar preocupado demais com o seu futuro. Porque muitas pessoas planejaram tantas coisas futuras, mas a palavra também diz que o homem faz os seus planos, mas é Deus que dá a resposta final. Então, devemos mesmo confiar em Deus. Devemos mesmo colocar tudo diante de Deus. Senão a gente vive ansioso ou a gente vive depressivo, lá parado no passado. Se libera do teu passado. Eu estava falando hoje que eu que ministrei lá no culto de oração. Muitos casais sofrem, sabe por quê? A pessoa foi machucada lá no passado, aí bota na cabeça que homem não vale nada. Então, para que você quer um? Que mulher não vale nada, então para que você quer? Porque você já vai começar um relacionamento imputando sobre aquela pessoa o que fizeram com você no passado. As pessoas, não existe essa história que é tudo igual, não é. Não é tudo igual, pode ser a maioria, mas não é tudo igual. Então, faça boas escolhas. Se permita viver o novo de Deus, se permita viver o novo sem massacrar as pessoas pelo que você passou lá no seu passado. Passado, passou. Viva o seu presente hoje. Entendeu? Eu sei que às vezes é uma forma de você se proteger. Você ficar achando que todo mundo vai fazer com você o que fulaninho fez. Mas essa proteção também ninguém aguenta. Porque como é que uma pessoa vai ficar com alguém que está julgando ele pelo que fizeram com você no passado? E eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Entendeu? Então, olha só, não fica ansioso, se permita, se desprenda do teu passado e se permita viver o presente, confia em Deus, lança e joga fora toda essa ansiedade, coloca diante de Deus. Deus tem cuidado de tudo, Deus está cuidando de tudo, amém? Eu queria abrir agora para a oração. Se você tiver algum pedido específico, você pode escrever aí rapidinho no chat para que eu possa ter acesso.
Quando eu fechar meus olhos, eu não olho o chat, eu só vou ter acesso a esse pedido quando eu fechar a live, que eu for baixar a live para colocar no meu perfil. Meu perfil tem várias lives de vários temas. Se você gosta de escutar a palavra de Deus, assim, de 20 minutos, 15 minutos, lá tem vários temas bacanas para que a gente possa se orientar, né? O Senhor falando conosco. Então, se você tiver algum pedidinho aí, coloca aí. Se você não quiser se expor, não tem problema, porque eu sei que aqui tá ao vivo. Você pode colocar também, você me adiciona lá, me manda uma mensagem com seu pedido de oração, eu vou estar orando, tá? Pode acreditar que eu vou estar orando, vou te dar um feedback, tá bom? Então, ninguém tem pedido, gente. Vou começar, hein? Vou orar. Vamos lá, então vou orar por todos, no geral, tá bom? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Nos fortalece debaixo da Tua destra fiel, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti plenamente, Senhor, não só de lábios, mas de todo o coração. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance, Senhor, cada pessoa que entrou aqui nesta live, nem que por um segundo. Que o Senhor entre em suas vidas, que entra nos seus lares, Senhor, trazendo essa paz que excede todo entendimento, comunhão, unidade. O coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, esposa e esposo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos confiar nesta palavra que Tu nos deste hoje. E que nós possamos buscar o Seu reino em primeiro lugar, que a Sua justiça e todas as demais coisas sejam acrescentadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tocar os corações nesta hora. Que o Senhor possa nos dar uma noite reparadora de sono. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que têm vivido, que têm tido insônia, Senhor. Que o Senhor possa pegá-las, Senhor, no colo. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, niná-las de uma forma especial hoje. E que elas possam ter uma noite reparadora de sono, dormir o sono dos justos. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, abençoa a minha família e abençoa a nossa noite. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ficarem aí até agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue, né? Vamos aí sempre estar trocando uma ideia. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Até amanhã.